Olá, você vai ver no jornal de hoje: Imposto de Renda. Contribuintes que perderam o prazo já podem fazer a declaração. Todos os anos, o brasileiro tem quase 60 dias para prestar contas com a Receita Federal, mas mesmo assim, muitos perdem esse prazo. Segundo a Receita Federal, todos os anos, entre 600 e 700 mil pessoas entregam a declaração do imposto de renda com atraso. E o governo estuda ampliar a faixa de isenção. O presidente, no entanto, afirmou que a conversa ainda está em estágios iniciais e não adiantou detalhes da discussão. Brasil adota meta para reduzir pela metade os casos de intoxicação pelo uso de medicamentos. Os medicamentos são a principal causa de intoxicação no Brasil, com mais de 27 mil vítimas por ano, segundo dados do Sistema Nacional de Informações Toxicológicas. E Detran de São Paulo leiloa na quinta veículos apreendidos em infrações de trânsito em Osasco. É agora no Câmara Notícias. Quem não declarou o imposto de renda dentro do prazo já pode acertar as contas com o Leão. A Receita Federal liberou para download o programa Gerador. Segundo a Receita, todos os anos, entre 600 e 700 mil contribuintes entregam a declaração com atraso. Quem perdeu o prazo pagará multa e, enquanto a situação não for regularizada, fica com restrições no CPF. Todos os anos, o brasileiro tem quase 60 dias para prestar contas com a Receita Federal, mas mesmo assim, muitos perdem esse prazo. Segundo a Receita Federal, todos os anos, entre 600 e 700 mil pessoas entregam a declaração do imposto de renda com atraso. O número é baixo se comparado com os mais de 28 milhões e meio de brasileiros que enviaram o documento em dia neste ano. Mas quem entrega com atraso sofre as consequências. Uma multa mínima de R$ 165,74. Essa multa de 1% ao mês, ela pode chegar até 20% se o atraso for maior do que 20 meses. Ele fica impedido de abrir conta em banco, fazer concurso público, uma série de prejuízos, certidão negativa, por exemplo, que ele não consegue tirar. Quem perdeu o prazo já pode fazer a declaração com atraso, baixando o programa Gerador no site da Receita Federal. Também pela internet é possível verificar se o CPF apresenta alguma pendência. Esta especialista recomenda que, para evitar transtorno, o contribuinte deve se planejar para a prestação de contas com o fisco ao longo do ano. Todas aquelas despesas consideradas dedutíveis no imposto de renda, que são as despesas com educação, despesa com saúde, então toda essa documentação que tiver essas despesas neste ano, ele já deve manter isso guardado. Ele pode utilizar, para facilitar também essa guarda, um programa da Receita Federal, que é o rascunho do imposto de renda, e ali ele informar já mensalmente aquelas despesas que ele obteve. E o governo estuda fazer mudanças no imposto de renda. O presidente Michel Temer disse nesta segunda, em entrevista a diversas rádios, que pode ampliar a faixa de isenção. Ele também falou sobre reforma da Previdência e afirmou que não vai paralisar o governo por causa de denúncias da Lava Jato. O presidente Temer disse que os 8 ministros investigados na Lava Jato são de competência extraordinária e que cabe ao Poder Judiciário julgá-los. Temer também respondeu à denúncia de que estaria presente em uma reunião em que foi negociada a contribuição ilegal de 40 milhões de reais ao PMDB. São coisas fantasiosas, mas que pegaram, né? Divulgou-se muito, não é? Isso tem que ser apurado. Será apurado ao longo do tempo. Durante a entrevista, Temer confirmou também que o governo estuda reajustar a tabela do imposto de renda para aumentar a faixa de isenção do tributo. O presidente, no entanto, afirmou que a conversa ainda está em estágios iniciais e não adiantou detalhes da discussão. Se você aumenta a faixa de isenção do imposto de renda, você está permitindo que muita gente possa, portanto, economizar no pagamento do tributo para investir, para aplicar no varejo, onde seja, né? Michel Temer comentou ainda sobre a reforma da Previdência, em tramitação na Câmara dos Deputados. O presidente considera que o governo terá os 308 votos necessários para aprovação apenas no final do mês. É claro
que o governo apreciaria votar isso o mais rapidamente possível. Mas nós temos também critérios para fazer essa avaliação. Então, o que é que está sendo feito? Cada líder e cada membro de cada partido está levantando nome por nome. Porque não adianta você ter 290 votos, vou votar no plenário. Você só leva para o plenário se tiver 320, 330 votos garantidos para assegurar os 308 votos necessários. A Lei de Acesso à Informação está completando 5 anos. A medida trouxe mais transparência na aplicação do dinheiro público. Com ela, qualquer cidadão pode ter acesso às informações dos órgãos federais, estaduais e municipais. Nesses 5 anos de implantação da Lei de Acesso à Informação, foram feitos 492 mil pedidos. Desse total, 98,85% obtiveram respostas num prazo médio de 14 dias. Alguns pedidos de acesso feitos entre 2012 e 2017 tiveram repercussão, como o caso da estudante de jornalismo da Universidade Federal do Paraná, Débora House, que solicitou os nomes dos bolsistas entre 2011 e 2015 daquela instituição de ensino superior. Depois do pedido da aluna, foi possível descobrir uma fraude de desvio de dinheiro público da ordem de R$7.300.000. Tudo começou em 2014, quando eu entrei no portal da transparência. Eu não conhecia a lei de acesso. Foi um acidente mesmo, entrei no portal da transparência, fiquei meio perdida e de repente eu estava vendo os elementos de despesa da Universidade Federal e eu resolvi ver os elementos de auxílios financeiros a estudantes e auxílios financeiros a pesquisadores. E eu achei valores acumulados no ano muito acima da média regular de um pesquisador acadêmico, de um aluno. E a partir daí eu comecei a pesquisar essas pessoas, o que elas faziam na universidade, qual era a relação delas, que pesquisas elas faziam. A resposta da CAPES já foi foi assim, eu nem imaginava que ia ser tão rápido. A Lei de Acesso à Informação vale para os 3 poderes da União, estados, Distrito Federal e municípios. O Ministério da Fazenda recebeu a maior quantidade de pedidos via Lei de Acesso à Informação, com 31.872, seguido do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, com 29.864 pedidos, e da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, com 20.166 pedidos. Os avanços são muitos nesses 5 anos, hoje as coisas estão bem estruturadas. Eu acho que se a gente conseguir levar essa lei para os estados e para os municípios, nós vamos ter cada vez mais uma participação social maior e uma melhoria da aplicação do recurso público no país. O governo estadual vai apertar o cerco aos fraudadores em postos de combustíveis. A partir de agora, os postos que forem flagrados fraudando bombas de combustíveis terão a inscrição estadual cassada. O projeto de lei foi sancionado pelo governador Geraldo Alckmin. Nos postos em que as fraudes são identificadas, o marcador da bomba medidora adulterada exibe uma quantidade de combustível maior do que a que foi colocada no tanque do veículo, o que causa prejuízo ao consumidor. Em alguns casos, o equipamento é operado por um controle remoto, o que possibilita que o sistema seja desativado quando chega a fiscalização. A cassação da inscrição estadual já era permitida antes, mas apenas para casos de fraudes relacionadas à qualidade dos combustíveis. E agora um giro pelas últimas notícias sobre meio ambiente. Uma lei aprovada pelo governo francês proibiu a captura de golfinhos, botos e baleias e a reprodução deles em cativeiro. A medida recebeu o apoio de associações de defesa dos animais, mas preocupa gerentes de zoológicos e parques aquáticos no país. Para estes gerentes, a nova lei impõe um estresse constante aos animais. Eles agora vão ficar separados e passar por tratamentos contra a reprodução, que podem lhes custar anos de vida. O governo diz que quis proteger as espécies, ainda mais depois de ter recebido denúncias de que algumas chegavam a ser drogadas ainda muito jovens para serem exibidas em espetáculos. Para os grupos de conservação animal da França, as novas regras são um avanço. Na Bolívia, um drone ajuda especialistas da Unesco e da Bolívia a fazer o mapeamento do sítio arqueológico de Tiwanaku, berço de uma cultura milenar anterior aos Incas. Trabalhadas em laboratório, as imagens aéreas vão dar uma visão mais completa de como o lugar pode ter sido e se ainda há estruturas enterradas.
As informações também vão servir para preservar melhor as ruínas. Muitas estão abandonadas. Na Sibéria, no norte da Rússia, caçar esqueletos de mamute virou um negócio da China. O marfim das presas do animal, extinto há milênios, é bastante procurado pela indústria de bijuterias e joias, especialmente na Ásia. O produto é considerado uma alternativa ética para o comércio ilegal do marfim das presas do elefante, cuja caça é proibida. A Sibéria é responsável por 90% da oferta mundial de marfim de mamute. E no próximo bloco, após 3 anos de resultados ruins, vendas do Dia das Mães sobem 2%. Esse crescimento se explica pela queda da inflação, redução da taxa de juros e também pela entrada de recursos das contas inativas do FGTS. Corte Internacional condena Brasil por mortes em operações policiais no Rio nos anos 90. A sentença determina que as investigações das mortes terão que ser reabertas. Além disso, o governo precisa garantir a segurança das testemunhas do caso, além de indenizar os parentes das vítimas. Não saia daí, é depois do intervalo. Oi, só mulherada. Se hoje for dia de bebedeira, não vá fazer besteira não, hein? Tipo pegar a estrada ou pegar carona com quem bebeu. Melhor terminar a noite solteira. Se cuida, mulher. Suas mãos podem contar histórias. Suas mãos podem mudar histórias. Antes, você tinha que correr de um lado para o outro quando acontecia um problema com uma compra. E acabava tendo que esperar, perder dinheiro, se estressar. Agora, acessando consumidor.gov.br, você pode resolver suas questões de consumo com as maiores empresas do Brasil pelo computador ou smartphone usando só uma mão. 8 em cada 10 casos resolvidos em até 7 dias. Pesquise, reclame, resolva. Consumidor.gov.br. Conciliação tá na mão. Após 3 anos de queda, as vendas na semana do Dia das Mães cresceram 2%. Quem explica o porquê desse resultado positivo é o repórter Ney Pereira. Segundo os economistas da Serasa Experian, esse crescimento se explica pela queda da inflação, redução da taxa de juros e também pela entrada de recursos das contas inativas do FGTS. É a primeira avaliação positiva desde 2014. A avaliação foi realizada entre os dias 8 e 15 de maio. Para você ter uma ideia dessa melhora, no mesmo período do ano passado, as vendas caíram 8,4%. Também tivemos melhora de 1% nas vendas no final de semana do Dia das Mães, em comparação com o ano passado. O avanço na cidade de São Paulo foi ainda mais expressivo. Na semana, o crescimento foi de 3,3% em comparação com 2016. Sabe aquele remédio que sobrou na caixa e fica guardado para uso em uma emergência? O que muita gente não sabe é que esses medicamentos representam um risco para a saúde. Os remédios são a principal causa de intoxicação no Brasil. E para reduzir esse quadro, o país aderiu a um desafio da Organização Mundial da Saúde e quer, nos próximos 5 anos, reduzir pela metade esse tipo de acidente. Nas farmácias, a lista de remédios estampando as prateleiras é grande. Muitos deles dispensam receita para a compra. Uma tentação para quem busca o alívio imediato dos sintomas. Na hora do aperto, muita gente prefere correr à drogaria mais próxima antes de consultar um médico. Normalmente eu levo a receita, mas existem alguns medicamentos como analgésico, remédio para gripe, alguma coisa assim que a gente compra sem receita mesmo, né? Quando é uma dor de cabeça simples, algo que a gente vê que pode resolver, a gente vai direto na farmácia. Mas não é só nos casos mais graves que o médico deve ser consultado. De acordo com a coordenadora do Sistema Nacional de Informações Toxicológicas, o Cinetox, a automedicação é sempre perigosa. Você elege um medicamento para você utilizar
e você não sabe o que aquele medicamento pode causar para você em função de outros medicamentos que você usa. Os medicamentos são a principal causa de intoxicação no Brasil, com mais de 27 mil vítimas por ano, segundo dados do Sistema Nacional de Informações Toxicológicas. Mas isso deve mudar. O país aderiu ao desafio da Organização Mundial da Saúde, que prevê a redução desse tipo de acidente em 50% nos próximos 5 anos. O próprio Conselho Federal de Farmácia, que vem colocando essa posição mesmo do farmacêutico ser uma função mais atuante junto com o consumidor. Tentar minimizar a automedicação, tentar voltar à ideia do fracionamento, para a gente ter menos medicamento em casa, para as pessoas não reutilizarem. Fazer uma campanha para as pessoas usarem melhor o antibiótico, fazer o tratamento direitinho até o final. Nas ruas, já tem gente aprendendo a lição. Caso eu precise um dia, com certeza, um antibiótico, um anti-inflamatório, eu jamais tomo por conta própria, não mesmo. Um conselheiro da União Europeia orientou o bloco a considerar e legalizar o Uber como serviço de transporte. A empresa diz que é apenas um intermediário digital entre motoristas e usuários. Taxistas acusam o Uber de promover uma competição ilegal com motoristas não licenciados, exatamente porque o serviço não era considerado de transporte. Se houver uma mudança nessa visão, vários países europeus vão poder enquadrar o Uber em regulações locais. A recessão econômica ganhou as manchetes dos jornais há um bom tempo e a crise também virou assunto nas escolas. E na Grande São Paulo, crianças e adolescentes começaram a ter aulas de educação financeira. No começo do mês, o salário cai e as despesas chegam. O jeito é pegar lápis e papel e fazer todas as contas. Mas será que dá para economizar dinheiro? Quanto eu quero poupar? Onde eu posso economizar? E o que eu não abro mão? São tantas dúvidas que aparecem porque a gente não está acostumado a levar as contas a sério. Mas será que se a gente mudar de hábito o mais cedo possível, isso pode fazer diferença? Sim! Essa escola no ABC Paulista aposta nisso. Dinheiro não é tudo, mas dinheiro também ajuda. É isso que a gente tem que ficar focado. Nós temos que guardar dinheiro sim, mas permitir que esse dinheiro nos traga felicidade. A turma tem aula de educação financeira uma vez por semana. Aqui eles aprendem conhecimentos valiosos, como economizar até mesmo as moedinhas e a diferença entre o que é necessário comprar e o que é só desejo. Eu ganhava algum dinheiro e só que eu gastava todo ele, por exemplo, em algum sorvete, em alguma comida, só que ele, dava o troco e aí eu comprava, por exemplo, um chiclete. Só que agora eu consigo economizar mais e eu não pego o chiclete, porque não faz tanta diferença para mim. Estima-se que 1.500 escolas do Brasil tenham incluído a disciplina em sala de aula. Nesta escola, uma empresa de educação financeira ajudou a implementar o projeto pedagógico, que chega a crianças a partir de 3 anos. E alguns já têm sonhos, estão guardando dinheiro, pegam uma parte da mesada para realizar esses sonhos. Isso é muito importante. Quando ele for trabalhar, ele vai conseguir administrar bem o dinheiro. O primeiro salário dele, ele não vai sair direto para o consumo. De moeda em moeda, os adolescentes esperam poupar e assim realizar os sonhos. Sabe quanto Matheus já economizou? R$4. R$4? 4, né? Pegando mais moedinhas de 10 centavos, 50 centavos. Aí a gente foi conseguindo e foi R$4. Bem, o mais importante é começar. A Corte Interamericana de Direitos Humanos condenou o Brasil pela morte de 26 pessoas em operações policiais no Rio de Janeiro nos anos 90. O caso tinha sido arquivado pela Justiça brasileira. Agora a Corte exige que as investigações sejam reabertas. 2 operações policiais realizadas no Complexo do Alemão em 1994 e 1995 provocaram as mortes de 26 pessoas. Segundo a denúncia, todas eram traficantes e reagiram à chegada da polícia.
Na época, defensores dos direitos humanos denunciaram que as vítimas foram executadas e que policiais ainda tinham violentado 3 mulheres durante as operações. Por falta de provas, a Justiça decidiu arquivar as investigações e ninguém foi punido. Depois que foram esgotados os recursos nos tribunais aqui do país, 2 organizações não governamentais do Brasil decidiram apelar à Corte Interamericana de Direitos Humanos, que acaba de condenar o Estado brasileiro. A sentença determina que as investigações das mortes terão que ser reabertas. Além disso, o governo precisa garantir a segurança das testemunhas do caso, além de indenizar os parentes das vítimas. O governo brasileiro também terá que adotar um plano de segurança para reduzir a violência em todo o território nacional. Essa sentença traz aí parâmetros que é importante que o Tribunal Internacional traga para a sociedade perceber que isso não é razoável, que os índices que nós temos são realmente alarmantes em relação ao resto do continente. No processo na Corte Interamericana, laudos de peritos conseguiram comprovar os excessos que ocorreram durante as operações e apontaram diversos erros nas investigações que permitiram o arquivamento dos inquéritos. Na opinião da Corte, a polícia, o Ministério Público e o Poder Judiciário falharam. Se o governo brasileiro não cumprir as determinações, poderá receber sanções internacionais. Quanto a essa sentença, não tem recurso. As punições são de multas e até talvez a retirada do Estado brasileiro da Corte. Para os parentes das vítimas, a esperança é de que a justiça ainda poderá ser feita mais de 20 anos depois das mortes. Você não mata alguém sumariamente, você não executa alguém de uma forma covarde como meu irmão foi executado. E veja em instantes o interesse dos jovens pela reforma da Previdência. Ele contribui desde os 14 anos e tem um emprego de carteira assinada. Sorte dele! No Brasil, 1/4 dos jovens entre 18 e 24 anos estão desempregados. E um aplicativo de celular que está dando uma nova cara para o radioamadorismo. Além da facilidade de comunicação, o aplicativo é gratuito e o radioamadorista não precisa gastar com equipamentos caros como antenas e transmissores. Não perca, é no último bloco. Oi, só mulherada. Se hoje for dia de bebedeira, não vá fazer besteira não, hein? Tipo pegar a estrada ou pegar carona com quem bebeu. Melhor terminar a noite solteira. Se cuida, mulher. Antes, você tinha que correr de um lado para o outro quando acontecia um problema com uma compra. E acabava tendo que esperar, perder dinheiro, se estressar. Agora, acessando consumidor.gov.br, você pode resolver suas questões de consumo com as maiores empresas do Brasil pelo computador ou smartphone usando só uma mão. 8 em cada 10 casos resolvidos em até 7 dias. Pesquise, reclame, resolva. Consumidor.gov.br. Conciliação tá na mão. A reforma da Previdência atraiu a atenção dos jovens que não estão acostumados a discutir o assunto. Com regras mais rígidas, quem está entrando no mercado de trabalho precisa se planejar para garantir um futuro mais tranquilo. Para o Ricardo, a aposentadoria sempre foi um assunto que parecia distante. Às vezes, quando eu estiver mais velho, eu vou pensar, nossa, mas acho que agora eu queria um pouco mais de descanso, de tranquilidade, trabalhei a vida inteira. Mas hoje eu não penso tanto assim. Eu acho que grande parte das pessoas também não estão pensando tanto lá. Ele contribui desde os 14 anos e tem um emprego de carteira assinada. Sorte dele! No Brasil, 1/4 dos jovens entre 18 e 24 anos estão desempregados. Pelas regras em debate na reforma da Previdência, o trabalhador precisa ter 65 anos de idade se homem e 62 se mulher, além de 40 anos de contribuição para contar com a aposentadoria integral. Um rapaz como o Ricardo, por exemplo, teria que começar a trabalhar aos 25 e contribuir sem parar para se aposentar aos 65 com o teto do INSS. Hoje a Previdência no Brasil funciona pelo regime de repartição. Quem é jovem e está trabalhando paga a Previdência. E esse dinheiro é usado para garantir os benefícios de quem já se aposentou. Acontece que a população brasileira está envelhecendo. A pirâmide, que era mais larga na base, está aumentando no topo. Isso quer dizer que tem mais gente se aposentando
e menos pessoas contribuindo. Quando existe essa mudança, né, na dinâmica da população, o que é natural e inevitável, precisa também de tempos em tempos serem feitos ajustes também na Previdência. Essa advogada diz que ajustes são necessários, mas afirma que é preciso considerar a desigualdade social. Que a gente não crie requisitos tão rígidos e que algumas pessoas não possam, na prática, conseguir alcançar essa proteção previdenciária. Mas os especialistas garantem, apesar do endurecimento das regras, a Previdência Social ainda é um bom investimento. Como se fosse um seguro público em que as pessoas são obrigadas a contribuir, porque elas podem passar, seja por um acidente ou uma doença, e que se não houvesse a previdência social, ela ficaria ali por um estado de necessidade. Para garantir mais tranquilidade no futuro, vale fazer as contas desde cedo. Primeiro, claro, vai contribuir com a Previdência Social, a Previdência Oficial. Mas ele também poderia fazer a Previdência Complementar. Procure na internet o que é, primeiro, Previdência Complementar. Do que se trata? O que você pode obter de benefícios com relação a esse tipo de produto? Aí você faz um planejamento e realmente você vai ter uma condição bem melhor quando chegar a hora da sua aposentadoria. Você sabia que existe um aplicativo de celular para quem gosta de radioamadorismo? É o Zelo, que veio para revitalizar uma das formas mais antigas de comunicação do mundo. Que vai a sua sintonia, palavra. Varginha tem tradição em radioamadorismo. Desde a década de 1980, apaixonados por comunicação e tecnologia usam o rádio na cidade. O empresário Gilberto, filho de um entusiasta pelo hobby, mostra os aparelhos que pertenceram a seu pai e que o tornaram amante do radioamadorismo. O meu pai foi um dos pioneiros do radioamadorismo em Varginha e eu vim acompanhando toda essa evolução, todo esse processo dentro da casa do meu pai e acabou que eu entrei na bagunça também, né? E a novidade para o radioamador é o Zelo, um aplicativo criado inicialmente para servir como instrumento de comunicação de uma empresa e está inovando as conversas dos radioamadores. Além da facilidade de comunicação, o aplicativo é gratuito e o radioamadorista não precisa gastar com equipamentos caros como antenas e transmissores. Ele veio resgatar e dar oportunidade para aqueles que querem voltar, porque a maioria das pessoas não tem rádio. Você me dá o celular, você baixa o aplicativo para ele, já põe ele ali na hora, entendeu? Não tem que fazer investimento, não tem nada. Na mesma hora ele já está habilitado. Uma boa prosa. Essa é a tradição para quem é radioamadorista. Seja por aplicativo ou pelo rádio, a comunicação não pode parar. Tem a seguinte vantagem, né? Da onde você estiver, seja na praia, no trabalho, aonde for, você está tendo a oportunidade de falar com todo mundo, né? Então, Tony, é isso aí, cara. A ideia é essa e se Deus quiser vai dar tudo certo, né? Vamos torcer aí para arrumar bastante, reunir os amigos outra vez, né? Aqueles já do tempo passado. E também os novatos, né? Que queiram de repente fazer parte do grupo aí. A gente vai ficar muito feliz aí. Os Estados Unidos acusaram a Síria de ter construído um crematório para ocultar milhares de execuções de prisioneiros da guerra civil. Este oficial do Departamento de Estado norte-americano apresentou as imagens de satélite do crematório que fica dentro da prisão de Sednaia, no norte da capital síria, Damasco. Segundo ele, o prédio foi construído em 2013 com o objetivo de encobrir a extensão das torturas e dos massacres que são realizados na prisão e serve atualmente para executar até 50 pessoas por dia. Os Estados Unidos pedem ao governo do presidente Bashar al-Assad para acabar com os assassinatos em massa. Estudos da Anistia Internacional mostram que até 12 mil prisioneiros já podem ter sido executados no crematório. O Detran de São Paulo fará um leilão na quinta de 301 carros e motocicletas apreendidos por infrações de trânsito em Osasco. Entre os veículos, 10 serão vendidos com direito à documentação, ou seja, poderão voltar a circular. O leilão será presencial na rua Lord Crocane, 616, 13º andar, Conjunto 1308, Ipiranga. E online no site www.chuileilões.com.br. Os lances começam às 10 da manhã
Para mais informações, acesse o site do Detran de São Paulo ou ligue para o Disque Detran 3322-3333. Vamos conferir agora como fica o tempo para a Grande São Paulo. As informações são da Clima Tempo. A umidade vinda do oceano vai favorecer a formação de muitas nuvens na faixa leste de São Paulo nesta terça-feira. Na Grande São Paulo, muitas áreas já amanhecem com céu nublado. Depois ocorrem aberturas de sol e períodos de mais nebulosidade. Não há expectativa de chuva. A mínima prevista para a capital é de 14 graus e máxima de 27. Em Mogi das Cruzes, mínima de 13 e máxima de até 26 graus. E chega ao fim mais uma edição do Câmara Notícias. Eu sou Fernanda Lucena, fico por aqui, mas encontro vocês na próxima edição. Até lá!